Olá, seja muito bem-vindo ao canal Segredos da História. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho, porque hoje você vai conhecer 7 profecias impressionantes que se cumpriram ao longo da história. Algumas dessas revelações são tão detalhadas que até os estudiosos ficam em dúvida se foi coincidência ou algo muito além do que podemos explicar. Fique até o final, porque a última vai deixar você arrepiado. A primeira profecia está no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Daniel interpretou um sonho do rei Nabucodonosor e falou sobre uma sequência de impérios que dominariam o mundo. Ele descreveu uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze e pernas de ferro. Cada parte simbolizava um império futuro. Séculos depois, a história confirmou exatamente essa ordem. Primeiro a Babilônia, depois os Medo-Persas, seguidos pelos gregos de Alexandre e, por fim, o poderoso Império Romano. É impressionante perceber que um texto escrito há mais de 2.500 anos descreveu a ordem real dos impérios que mudaram a história do mundo. Para muitos estudiosos, essa profecia é considerada uma das mais fortes evidências da conexão entre fé e história. A segunda profecia envolve a destruição da cidade de Tiro, na Fenícia. O profeta Ezequiel declarou que Tiro seria arrasada e que suas pedras seriam lançadas ao mar. Na época, isso parecia impossível, já que Tiro era uma cidade rica, protegida e fortificada. Mas no ano 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou a cidade de uma forma inesperada. Usou as pedras e ruínas da parte continental de Tiro para construir uma ponte até a ilha onde os habitantes haviam se refugiado. Ou seja, as pedras realmente foram lançadas ao mar, exatamente como havia sido escrito. Hoje, restos dessa antiga ponte ainda podem ser vistos no litoral do Líbano, como um testemunho real do cumprimento dessa profecia. A terceira profecia é a destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C. Jesus havia alertado que o templo seria derrubado e que não ficaria pedra sobre pedra. Muitos acharam exagero, já que o templo era uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. Mas, poucas décadas depois, os romanos invadiram Jerusalém. Durante o ataque, o templo foi incendiado e, com o calor, o ouro que o decorava derreteu e escorreu entre as pedras. Para retirar cada pedaço de ouro, os soldados literalmente desmontaram o templo, pedra por pedra. Até hoje, arqueólogos encontram vestígios desse acontecimento, confirmando que a profecia não apenas se cumpriu, mas de forma literal. A quarta profecia fala da expansão do cristianismo. No início, os seguidores de Jesus eram minoria, perseguidos e até condenados à morte. Aos olhos da época, não parecia que aquele movimento teria futuro, mas já havia a previsão de que a mensagem seria anunciada em todo o mundo. Contra todas as expectativas, em apenas 3 séculos, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida e se tornou a fé oficial do Império Romano. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas se declaram cristãs em diferentes partes do planeta. Esse crescimento impressionante, saindo da perseguição para se tornar uma das maiores forças culturais e espirituais da história, é visto por muitos como um claro cumprimento de profecia. A quinta profecia é uma das mais recentes e impactantes: a volta de Israel como nação. Durante quase 2.000 anos, o povo judeu viveu espalhado por diferentes países, muitas vezes enfrentando perseguições e guerras. Antigos textos já falavam sobre o retorno do povo à sua terra. E em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, Israel voltou a existir oficialmente como um Estado. Esse evento é considerado por muitos religiosos como um marco na história mundial, porque nunca antes um povo havia ficado tanto tempo sem pátria e depois retornado ao mesmo território. Israel é até hoje centro de debates, guerras e profecias futuras. A sexta profecia é uma das mais curiosas: a tragédia do Titanic. Em 1898, um escritor chamado Morgan Robertson publicou o livro
Futility. A história falava de um navio gigantesco, considerado inafundável, que colidia com um iceberg e afundava no Atlântico. O detalhe assustador é que o navio fictício do livro se chamava Titan e tinha quase as mesmas características do Titanic real, que naufragou 14 anos depois. Ambos tinham um número insuficiente de botes salva-vidas e afundaram em uma noite fria de abril. As semelhanças são tão impressionantes que até hoje muitos acreditam que Robertson teve uma visão profética. E chegamos à sétima profecia, os atentados de 11 de setembro de 2001. Antes da tragédia, alguns textos e até interpretações antigas falavam sobre torres caindo e símbolos de poder sendo destruídos. Depois do ataque que derrubou as Torres Gêmeas, essas previsões passaram a ser vistas de forma diferente. Além disso, o próprio impacto psicológico e político do 11 de setembro foi tão grande que muitos consideram que estava, de certa forma, anunciado em antigos escritos. Seja coincidência ou não, esse evento mudou completamente a geopolítica mundial e marcou o início de uma nova era. Essas foram 7 profecias que realmente se cumpriram na história. E agora eu quero saber de você. Qual delas mais chamou a sua atenção? Você acredita que foram coincidências ou revelações divinas? Deixe o seu comentário porque eu adoro saber a opinião de vocês. E antes de sair, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se inscreva no canal. Aqui no Segredos da História, nós vamos sempre trazer conteúdos cheios de mistério, revelações e curiosidades que você nunca viu assim antes. Até o próximo vídeo!